Vou pegar o multímetro aqui. O multímetro, a gente costuma dizer assim, ele tem um peso 4 no diagnóstico. O peso dele a gente considera como 4 no diagnóstico. Imaginem vocês terem R$4 no bolso. Esse aqui é o peso do multímetro diagnóstico. O osciloscópio, ele tem o peso 1 milhão. Imaginem vocês com 1 milhão no bolso. Pois é, esse aqui eu consigo ter R$4 no bolso. Esse aqui eu consigo ter R$1 milhão no bolso. Eu só tenho que saber como usufruir corretamente desse equipamento. Ele é a resposta para tudo. Eu vou usar ele na injeção eletrônica, na ignição, na moto, na colheitadeira agrícola, no barco, no motor náutico, na carreta, na injeção eletrônica diesel como um rei das caminhonetes, no computador, no celular. Se eu souber usar, eu consigo analisar aonde tiver um sinal elétrico, eu consigo analisar com ele. Ok? Eu vou largar aqui o nosso osciloscópio, o nosso multímetro, e vamos continuar a nossa apresentação. Então, se o veículo não tem ignição, eu vou ver se o processador está dando uma ordem para esse driver, com o osciloscópio. Eu vou ver se esse driver está comandando o transistor, com o osciloscópio. Eu vou ver se o transistor está mandando o sinal para a bobina, e assim consecutivamente. Aqui nós temos alguns exemplos que eu botei para vocês. Os 2 transistores dentro da central de injeção eletrônica. Nós temos uma central da família Ford EC5. Os Rocan, os primeiros Rocan ali que saiu em 2004, 2005, me fugiu na memória agora. Os Multec H e os Astra, com as centrais Bosch M1.5.5, Astra 98, 99 em diante. Então aqui eu tenho os massas, os negativos dessas centrais, lá no EC5 da Ford, pino 60, negativo. Multec 700, desculpe, Multec H, Celta. Multec H, Celta. O pino B3, negativo. Astra 98, central Bosch M1.5.5. Conector J1, pino 21, negativo. E aqui eu tenho cada saída de cada transistor. Então aqui eu tenho uma saída nessa central e nessa central aqui. Cada uma dessas saídas manda um pulso negativo lá para o pino 3 da bobina de ignição, para comandar a bobina do cilindro 1 e 4. Aqui eu tenho outro transistor com a outra saída, o outro pulso negativo, que sai neste pino, cada pino inerente a cada central eletrônica. Aí este pulso negativo vem lá para o pino 1 da bobina, para comandar a bobina do cilindro 2 e 3. E o terceiro pino da bobina, o pino 2 aqui, é os 12 volts. Então 12 volts para alimentar o primário da bobina. Pulso negativo desse transistor para comandar essa bobina. Pulso negativo desse transistor para comandar esta bobina. Então não tem segredo aqui, é fácil fazer uma análise. Aqui eu tenho um sistema com motor 6 cilindros. Eu vou pegar uma central eletrônica aqui para mostrar para vocês. Vou pegar uma central eletrônica aqui. Tá? A central do ômega 4.1. O bom e velho GM ômega 4.1. Então aqui eu tenho um transistor de ignição para uma bobina. O outro transistor para a outra bobina, e aqui tem um terceiro transistor para a terceira bobina. Motor 6 cilindros, cada 2 cilindros, um par de cilindros seria uma bobina, então transistor 1, 2 e 3. 3 bobinas, 3 transistores. Vamos continuar aqui. Então, lá na central Bosch do ômega, o pino 2 da central é o negativo, e cada pino desses aqui é uma saída de um transistor de ignição. Então, quando o processador joga os 5 volts para a base, esse transistor liga, pega o massa, joga, vem no pino 4, carrega a bobina do 3 e do 4. Esse transistor vai comandar a bobina do 2 e do 5. Esse transistor vai comandar a bobina do 1 e do 6. O veículo não tem centelha. Então, o que pode ser? Pode estar faltando o pulso de 5 volts aqui. Olha, esse aqui tem pulso, mas este não tem. Então, o teu problema está para lá. Pode ser processador. Não, tem o pulso de 5 volts, mas não sai nada aqui. O transistor pode estar aberto. A junção emissor-coletor. Sem desmontar, sem abrir a central eletrônica, eu posso pegar o multímetro e testar entre o pino 2 e o pino 1, testo essa junção e determino. Existe falha no transistor. Ou o transistor está em curto, ou o transistor está com a junção aberta. A mesma coisa vai ser entre o 2 e o 20 e entre o 2 e o 21.
Depois eu posso testar lá dentro da central entre o 2 e a base, e a base desse aqui. Se tiver os sinais, os 5 volts em cada transistor e não tem cada saída, pode ser um problema em transistor. Tá tudo ok aqui. O transistor joga, mas a bobina não tem centelha. Então o problema está aqui. Ou a bobina entrou em curto, tem alguma coisa errada, ou o secundário está em curto. É fácil fazer o diagnóstico. Eu só tenho que conhecer essa lógica. Vamos adiante. Olhem agora o que eu tenho aqui, pessoal. Um sistema de ignição dos veículos, sistema DIS, sem distribuidor. Só que, olha onde é que está o transistor agora. Na bobina, o que eles fizeram? Tiraram o transistor de dentro da central eletrônica e trouxeram para cá. Lembram do Corsinha? Infelizmente, pessoal, eu ia trazer uma bobina de ignição do Corsa e eu acabei esquecendo. Eu peço desculpa para vocês, tá? Aquela bobina do Corsa, quadradinha, aletada, ali do Corsa 98, 99, 2000, ela tem aquele conector de 4 pinos lá. Pino 1, 12 volts. Pino 2, massa. Pino 3 e 4, os 2 pulsos de 5 volts. Olha que um pulso 5 volts comanda um transistor, que comanda uma bobina, que dispara a centelha no 1 e no 4. O outro pino pulso de 5 volts, que comanda outro transistor, que comanda outra bobina, que dispara no 2 e no 3. Olha o emissor do transistor. O que é o emissor? A entrada. Está ligado no negativo. Pino 2, olha o negativo. O que é o pino 1? 12 volts, não participa do processo. Ele vem direto para a bobina. E aqui os 2 comandos de cada base, para essa base aqui e para essa base aqui. Ok? Lembram dessa bobina aqui, ó? Corsa 1.6 MPFI. Olha os 4 pinos ali. Olha aqui os 4 pinos. Então o que eu tenho aqui? Positivo 12 volts, massa e 2 comandos de 5 volts. Essa bobina aqui. Lembram dessa bobina? Infelizmente eu não trouxe ela também. Lembra dessa bobina aí? Pega uma gama grande de veículos da família Volkswagen. Eu tenho aqueles 4 pinos lá. Eu vou pegar aqui um estágio de potência. Eu não trouxe a bobina, mas trouxe o estágio de potência para vocês terem uma ideia. Vocês conhecem o estágio de potência, já viram? Só está faltando a bobina aqui. Vocês, desculpem. Aqui está o estágio de potência. A bobina vai conectada aqui. Eu vou pegar uma bobina só para dar um exemplo aqui. Imaginem lá a bobina, todo mundo conhece, o estágio de potência é ligado lá em cima daquela bobina de ignição, ok? O que eu tenho então aqui, pessoal? Vamos estudar este estágio aqui, ó. 4 pinos aqui. Olha aqui que é o pino 4. Negativo da bateria. Está ligado aonde o negativo do transistor? Emissor. Olha o outro emissor aqui. O coletor, o que é? É a saída para comandar a bobina. O outro coletor, a saída para comandar outra bobina. Olha o 12 volts aqui, a linha 15, entra no pino 2 e direto para a bobina. Ok? E olhem o que eu tenho aqui. 2 comandos de 5 volts. Um comando de 5 volts para uma base, para esse transistor, para essa bobina. O outro comando de 5 volts para essa outra base, para outra bobina de ignição. Então, se eu pegar para analisar esse estágio aqui, gostaria que desse um zoom, se possível, os nossos cameramen. Este estágio de ignição, eu vou sair da frente da tela aqui, um minuto. Eu vou sair da frente da tela. Então aqui a gente tem o conector de 4 pinos. O conector de 4 pinos. E aqui embaixo, o pino do meio aqui, eu não sei se está bom, tá boa a imagem. Este pino do meio aqui é a saída de 12 volts para a bobina. Então, entra 12 volts aqui e sai direto aqui para a bobina. Entra um massa aqui para os transistores e entra os 2 comandos para cada transistor. O que eu vou ter numa saída? Um pulso de massa para uma bobina, o outro pulso de massa para outra bobina. Vamos chamar aqui na apresentação de novo, só para a gente estudar então aqui. Então, o que eu tenho aqui? O conector de 4 pinos. Está aqui o conector de 4 pinos. As 3 saídas, estão aqui as 3 saídas aqui, ó. Uma saída de 12 volts para a bobina e os 2 pulsos negativos para cada bobina, porque ele é encaixado aqui em cima. Ele é encaixado aqui, ó. Então as 3 saídas estão aqui embaixo.